Olá, pessoal! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. Eu sou Joana Benos. No podcast GIF de hoje vamos falar sobre urbanização e direito à cidade. Atualmente, de acordo com o IBGE, estima-se que 85% da população brasileira vive nas cidades, o que acarreta uma série de questões, já que em sua maioria, as cidades brasileiras são frutos de um crescimento desordenado e sem planejamento. Como pensar então em soluções para tornar nossas cidades mais inclusivas e sustentáveis? O que tem sido feito pelos diversos setores da sociedade? Fomos atrás de especialistas, ativistas e atores do investimento social em busca de respostas. Karina Serra é membro do Comitê Nacional do BR Cidades e ela explica que existe uma parcela da população que sofre mais com os impactos do crescimento desordenado de nossos centros urbanos. Que é muito importante a gente compreender a centralidade do urbano na construção de um país menos desigual e mais democrático. Quando a gente olha alguns dados ou até mapas, é muito fácil identificar o porquê da população de baixa renda ser a mais afetada. Alguns dados de São Paulo, que eu vou trazer aqui, mas que também são muito semelhantes, infelizmente, na grande maioria das metrópoles brasileiras, é fácil a gente ver isso, né? Como é o caso de alguns dados que a Rede Nossa São Paulo trouxe sobre a taxa de expectativa de vida nos bairros, né? Enquanto o bairro de Guaianazes, que fica na zona leste de São Paulo, a expectativa é de menos de 60 anos. Já o luxuoso, na zona central da cidade de São Paulo, o Jardim Paulista, é de praticamente 80 anos. Então, imagina, mais de 20 anos separam o tempo de vida de moradores de diferentes áreas, mas só que da mesma cidade. Se a gente for olhar isso para o tempo de transporte, a diferença é a mesma, né? 75% da oferta de emprego da capital se concentra no centro expandido da cidade. Enquanto os moradores dos bairros centrais gastam 10, 15 minutos, seja a pé, de carro, ônibus ou até de metrô, para chegar no trabalho, a maioria da classe trabalhadora gasta 3 horas para ir e voltar. E esse tempo não está contabilizado na carga horária de trabalho. Então, por que isso acontece? Porque na cidade, os móveis, né, o terreno com maior valor venal se encontra nesses territórios onde tem emprego, onde tem infraestrutura, ofertas de equipamentos de saúde, educação e por aí vai. Então, é uma grande separação que afeta a vida das pessoas todo dia, cotidianamente. Então, é por isso que a gente fala, né, quando a gente vê essas denominadas tragédias, né, entre aspas, causadas durante o período de chuva, quem morre, obviamente, vai ser a população de menor renda, negra, mulheres, chefes de família, que justamente por não conseguir acessar esse mercado formal de habitação, precisam se abrigar em áreas de proteção e de risco, de proteção ambiental e de risco. Então, ninguém escolhe morar lá. É um processo social que obriga e faz a manutenção dessa desigualdade extravagante. Por isso que é tão importante que a gente olhe para as cidades para pensar num projeto social menos desigual e mais sustentável. A pesquisadora Érica Santiago estuda espaço urbano em consonância com aspectos ambientais no Instituto Federal do Pará. E ela recorre ao importante geógrafo Milton Santos para explicar como se deu esse crescimento desordenado e por que as populações negras e periféricas são as mais afetadas. Milton Santos defende que entre a década de 40 e 80, o país teve uma inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira, e a população urbana, consequentemente, também ganhou altos índices. E com tudo isso, tempos mais tarde, nós evidenciamos o denominado crescimento desordenado, né? Que ele é possível de ser visto por conta de uma falta de política pública habitacional relacionada a isso e por conta do grande contingente populacional que hoje nós percebemos na cidade. E por isso se deu esse crescimento desordenado, né, que a gente consegue facilmente visualizar nas capitais brasileiras. E isso tem relação direta com a qualidade de vida social das pessoas. Por isso a necessidade da gente pensar políticas públicas que abrangem a todos, a todas, a todes, né, que em sua grande diversidade, principalmente da população negra e preta
do Brasil não é visto em sua totalidade, em sua grande diversidade. Então, a gente precisa saber que as populações mais afetadas pelos maiores impactos que a gente pode ver na cidade é a população negra, é a população preta e periférica, né? Então, é importante se ter isso muito claro. E é super e se faz necessário demais dar atenção, dar voz para essa população. Pensar a cidade, a sociedade e todos os outros setores, como essas pessoas veem um território, como as coisas atravessam elas, né? Quais são as suas dificuldades e tudo mais. São relações importantes que a gente precisa parar para pensar. São perguntas que a gente precisa parar para pensar como cidadão, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, porque o pensar a realidade diferente da minha é extremamente importante, porque eu não faço a má sociedade com um parâmetro apenas de uma visão, né? Não é porque aquela não é a minha realidade ou não é a sua realidade que nós não devemos parar para pensar, parar para refletir, parar para planejar uma cidade, uma questão específica para todas as pessoas, né? Realmente fazer esse papel mais abrangente. Mas afinal, na prática, o que seria esse direito à cidade? Como a falta desse direito afeta mais a população negra e periférica? Iane Mendes entende muito bem do assunto. Ela é cineasta periférica, afro-ciberativista e mora na favela do Totó, em Recife, Pernambuco, onde integra a Rede Tumulto. O que eu entendo por direito à cidade, eu acho que era uma cidade que ela fosse acessada por todos que nelas vivem, sabe? Tipo, uma cidade que todo mundo pudesse ir e vir quando quer, sabe? Eu entendo que é uma luta de ocupação mesmo dos espaços, sabe? Quando a gente não anda pela cidade, a gente fica preso a um único território, a vivenciar únicas experiências, a se relacionar, né, com únicas pessoas também. Então, acredito que o que eu entendo por luta de direito à cidade, eu acho que é isso, uma cidade que realmente ela fosse habitada, uma cidade que ela fosse conhecida por todos que nelas são habitantes, que nelas é habitante, sabe? Acho que os principais desafios a alcançar esse direito é fazer com que as pessoas compreendam que a periferia também é lugar de se visitar, as pessoas que vêm de fora, compreender que a pessoa ter também, né, eu acho que tem tudo a ver também com o transporte público de qualidade, a pessoa ter direito de ir trabalhar sem necessariamente já chegar cansado no próprio trabalho, sabe? A pessoa poder tirar um final de semana e ter lugares para se divertir, né, lugares de diversão, né, gratuitos, né, na cidade, lugares que são acessíveis, sabe, que a gente não vai para um lugar se divertir e passar por violência também, por preconceito, sabe, não vai passar pelo racismo, né? Eu acho que o maior desafio para alcançar esse direito é a gente fazer todo mundo compreender que existem esses direitos, né? E a gente criar a estratégia coletiva da gente cobrar para que esses direitos sejam respeitados. Daniela Pavan é gerente executiva de sustentabilidade do Instituto Center Norte. Para ela, apesar dos desafios que esta realidade impõe, há também uma série de oportunidades e caminhos para solucionar estas questões. Sabemos que as cidades hoje enfrentam diversos desafios, mas não podemos esquecer que temos também grandes oportunidades e caminhos para superar esses impactos. Quando olhamos para as cidades, temos que considerar sempre 2 pontos. O primeiro, que é com relação à sua estrutura física, seu espaço, seus equipamentos, seus serviços, mas também precisamos olhar para as cidades considerando o seu tecido social, as relações e as experiências que ali existem, as interações entre as redes, com os atores, com a cultura local, com as pessoas que ali habitam. E olhando para isso, temos diversas oportunidades. Quando olhamos para a abordagem integrada da natureza, consideramos o meio ambiente que precisa ser limpo, saudável, que precisa respeitar a flora, a fauna local, né, que procure buscar soluções que impactem, né, o mínimo possível e que tenha de fato um impacto positivo, ambiental, social para essa sociedade.
Quando a gente fala das habitações, a gente está pensando muito na questão inclusiva, né, da diversidade social, que garanta os direitos básicos dos moradores da cidade, que se conecte o comércio com lazer, com o serviço público. Não podemos esquecer da mobilidade, da acessibilidade, que privilegie as pessoas, que inclua as pessoas para que elas se tornem menos dependentes de automóveis, né? Para que isso tenha, então, um ambiente seguro para uma caminhada, confortável, com uma infraestrutura adequada, acessível, inclusiva. Não podemos esquecer também da questão da vitalidade, do bem-estar, da segurança, da eficiência energética, hídrica, do melhor uso dos resíduos. Mas também é importante considerar uma boa governança, que considere esse tecido social, que inclua a sociedade civil, que inclua o setor privado e que inclua também o poder público, para que realmente esta boa cidade ofereça todos os atributos necessários para que ela possa se desenvolver. Apesar do tamanho e diversidade do nosso país, existem pontos de convergência nos problemas encontrados nas diversas regiões. Para Karina Serra, isso é fruto de uma herança colonial. Porque do sul ao norte, o processo de escravidão, ele impacta até hoje a sociedade. E ainda muito longe de ser reparado, mesmo que com muitos avanços nos primeiros anos dos anos 2000. Mas ainda assim, eu acho importante, eu gostaria de pontuar que a diferença regional, não só das problemáticas, mas também a parte das potencialidades, elas devem ser analisadas com mais atenção. Porque há um processo de transformação na dinâmica econômica, urbana e social brasileira recente, sobretudo no processo pós-industrial, da desindustrialização depois dos anos 80. Enquanto a capital de São Paulo ela vem deixando gradativamente de ser um polo industrial brasileiro, diversas capitais do Nordeste são referências tecnológicas industriais hoje, como é o caso da produção de carros elétricos. E isso impacta de forma fenomenal, muito grande na produção das cidades e também na produção social e na reprodução. Então a gente ainda tem muito que avançar, inclusive até nos próprios diagnósticos e compreensão do que vem mudando. Mas eu acredito que a democratização ela vai passar por revisitar os nossos olhares de forma mais nacionalizada, de forma mais regional, para pensar novos caminhos de transformação social em busca por uma democratização e de um Brasil menos desigual. Érica Santiago concorda que há pontos de convergência, como, por exemplo, as desigualdades socioambientais que estão presentes nos principais centros urbanos do país. É importante se enfatizar que cada região do Brasil possui dimensões e características muito próprias. Cada cidade, cada estado, cada região, cada bairro até, possui suas funções e suas formas muito bem específicas. E é essa especificidade que faz se tornar cada cidade, cada estado, cada região que nós temos no nosso país. Isso é importante se ressaltar em um primeiro momento. Sem dúvida nenhuma, há algumas características, alguns aspectos que convergem em relação a outras cidades, a outras regiões do país. Por exemplo, um exemplo que podemos dar muito visível, muito notório, são as desigualdades socioambientais que nós costumamos ver em grandes centros urbanos que estão em regiões, em lugares, em áreas limítrofes a regiões periféricas, no qual a gente pode perceber aquelas, por exemplo, regiões de luxo, condomínios habitacionais bastante desenvolvidos, com uma tecnologia, uma modernidade notória, e logo em seguida, logo ao lado, podemos ver algumas regiões, alguns aglomerados subnormais, ocupações desordenadas, pessoas em vulnerabilidade social, muito próximas a essas regiões que possuem uma qualidade, entre aspas, de vida um pouco maior e que são denominadas de desigualdades socioambientais. É importante se enfatizar esse termo porque é uma realidade que nós encontramos desde a região sudeste até a região norte, até o sudeste. Yane Mendes é enfática ao apontar que falta diálogo do poder público com as populações.
Para ela, só com maior participação popular é possível enfrentar os problemas das cidades. Eu acho que tem uma questão aí que é o não diálogo na construção, sabe? São colocados planos pra gente e algumas políticas que não dialogam certamente de maneira nenhuma com a nossa realidade. Então acho que se tivesse uma participação popular, né, mais efetiva, que o povo realmente fosse chamado para construir, né, o plano diretor da cidade, se o povo tivesse conhecimento também sobre todo o que a cidade deveria oferecer para a gente e não oferece, né, e que a gente fosse escutado, porque também não adianta a gente ganhar conhecimento sobre isso e quando a gente quer falar e quando a gente cobra para construir a gente não ser ouvido, a gente não ter esse tipo de espaço, também não adianta de nada. Então acho que é um pouco sobre isso, sabe? Acho que a construção com o povo e não só para o povo, né, principalmente que vive esses impactos, ela podia ajudar os serviços públicos a serem muito mais efetivos, sabe? Agora, para isso tem que ter realmente, né, uma força do querer, né? E a gente ter uma cidade que todo mundo, né, a periferia, ela não fosse tão marginalizada até com esses não serviços, né, da gestão. Para Érica Santiago, a solução perpassa pelos diversos setores da sociedade. Ela aponta que nos últimos anos tem se pensado mais as cidades, porém o que tem sido feito ainda é muito pouco. É notório que o poder público e as instituições brasileiras têm dado um maior desempenho e uma maior atenção em relação ao combate às desigualdades no território brasileiro, seja em grandes cidades, sejam em outras regiões também. E, além disso, também percebemos um maior estímulo, uma maior atenção em relação à criação de cidades inclusivas no Brasil. Porém, é muito necessário que se haja mais, né? Essa visibilidade precisa ser maior, cada vez mais. Discussões relacionadas a isso precisam ser mais frequentes para se pensar políticas públicas voltadas a isso, até por conta do grande contingente populacional que essas cidades existem, né, possuem, no caso. Já em relação à sociedade civil, percebe-se que a compreensão e a conscientização acerca da inclusão, ao combate às desigualdades de modo geral, é muito grande, né? Tem cada vez mais crescido, por conta também das mídias sociais que estão aí para reforçar, né? E também o grande esforço e o grande papel que as escolas possuem, né? E dou aqui atenção para as escolas de ensino público, que normalmente trabalham grandiosamente em relação a isso. É uma temática que a gente precisa enfatizar sempre, em todos os âmbitos. Nunca vai ser pouco falar sobre inclusão, falar da necessidade de uma melhor cidade para todos, exatamente para todos, sem excluir nenhum, porque todos possuem seus direitos, seus deveres também, mas seus direitos básicos para poder sobreviver dignamente, né? E em relação ao investimento social privado, sem dúvida nenhuma pode contribuir de diversas formas, até porque quando uma cidade cresce, todos os seus lados também crescem, todos são beneficiados, todos os setores da sociedade evoluem de alguma forma. Então, quando a gente deseja que uma cidade cresça, a gente deseja que todos também estejam bem nesse grande ciclo, né? Em todos esses setores. Então, é super necessário se pensar nisso, super necessário que todos estejam aliados por um bem comum. Karina Serra acredita na importância do conhecimento técnico. Para ela, o ISP pode ajudar e auxiliar as organizações da sociedade civil na produção deste conhecimento. É no território que a população vivencia as estruturas da desigualdade brasileira. É no tempo de ida ao trabalho, é no acesso às escolas, aos hospitais, é também até na própria identidade com seu bairro, com seus vizinhos, no seu território, a sua maneira de se enxergar dentro daquele local enquanto indivíduo. Por isso que a rede vem crescendo tão rapidamente. Mas ainda assim, a gente avalia que a gente precisa ter essa continuidade, né, de fazer uma disputa no debate público e também no debate político. Porque a agenda urbana ela não tem ainda a devida centralidade nesse espaço como deveria. Ela ainda é secundarizada. Por isso que além das frentes que a gente já está fazendo desde o início desse ano, que é a construção de documentos técnicos, né, sobre a retomada do Minha Casa Minha Vida, ou da urbanização de favelas, e
diversas outras diretrizes para orientar a ação do poder público, a gente tem feito um esforço de centralizar as nossas forças dentro das universidades e também a partir de um poder local com os núcleos. Porque é preciso reconhecer a importância do conhecimento técnico e do amplo acesso que agora temos dos jovens periféricos dentro desses espaços. A política de cotas mudou radicalmente a construção social desses jovens. Há essa transformação e é preciso validar isso nesses espaços. Então, é através das salas de aulas que a gente vai conseguir consolidar uma formação mais politizada da população como um todo. Então, é nesse caso, justamente, que entra a importância do investimento social privado. Primeiro porque essas organizações e movimentos precisam de um apoio para sobreviver e dar continuidade nessas ações. Seja para garantir a presença da população que não tem mais dinheiro nem para o ônibus, seja para a produção de conhecimento, que exige gasto, desde com debate, produção de documento, cartilhas, ou diversas outras atividades e produções que são muito importantes para ampliar a democracia e o debate popular. Veja, o investimento social privado é importante, porque ele garante a produção de conhecimento. Ele não é especulativo, não faz parte desse capital. O debate do capital produtivo eu vou deixar para uma próxima, mas eu acho que vale ressaltar, acho importante, que a soberania brasileira, as saídas da dependência brasileira, elas vão passar pela retomada do investimento produtivo. E isso também vai resvalar nas organizações privadas que vêm apoiando e que podem apoiar essas entidades que lutam por isso. Daniela Pavan lembra que existem projeções de que até 2030 nossa população urbana triplique. Portanto, ela aponta que é urgente que as cidades se preparem para isso. O investimento social privado pode ser uma ferramenta de grande potencial para contribuir no combate às desigualdades nos territórios e criar cidades mais inclusivas. Acreditamos aqui no Instituto Center Norte que uma das formas é ampliar a participação social nas cidades. Fazemos isso sempre mapeando os atores locais, articulando, construindo, atuando em rede, em fóruns e, principalmente, escutando e fazendo avaliações sistêmicas das oportunidades e desafios do território. Para isso, convidamos a comunidade e seus diversos atores, públicos, privados, sociedade civil, para participarem conosco desse desenvolvimento social e territorial. Existem projeções que esperam que a nossa população urbana triplique até 2030. E por isso se faz ainda mais necessário garantirmos um bom desenvolvimento das cidades para que elas sejam sustentáveis para comportar toda esta população. E além disso, precisa também estar preparada para reduzir as desigualdades entre os territórios. E para isso, precisamos trabalhar fortemente para trazer a inovação com soluções criativas, sustentáveis e participativas para desenhar essas cidades do futuro. A articulação com o governo local é essencial para que exista parcerias público-privado e com sociedade civil, ou seja, precisamos da colaboração multissetorial. Precisamos buscar este equilíbrio econômico, social, ambiental. E acreditamos que a única forma de se conseguir isso é escutando a comunidade, é convidando todos os atores para participar, é potencializando as iniciativas já existentes. Temos muitas coisas boas já sendo feitas nas cidades e essas iniciativas precisam ser reconhecidas. Precisamos valorizar e compreender e potencializar essas ações, pois todas as soluções, elas podem sim contribuir para superar as desigualdades. E a gente precisa dessas estruturas, das pessoas, para que a gente de fato gere um impacto positivo na vida das pessoas. Nos perguntando sempre, estamos gerando esse impacto positivo para o futuro? Qual a contribuição que queremos deixar para essas novas gerações? Isso fará com que de fato a gente consiga construir territórios menos desiguais e mais sustentáveis. E Enio Mendes acredita que o ISP é importante, mas que é preciso descentralizar mais os recursos e entender melhor as diferentes realidades. Eu acredito que, o investimento social privado ele é muito importante, as instituições e as fundações olhar
para onde que estão indo o dinheiro delas, né? Pessoas que muitas vezes enriquecem esses institutos, essas fundações, essas empresas, não tem essa devolutiva, sabe? Eu acho que essa descentralização de olhar para o Nordeste, não como pobre coitado que precisam desses fomentos, mas como pessoas que estão aqui, muitas vezes carregando o país nas costas, né? E só sendo lembrado muito pontualmente, só tendo uma visibilidade muito pontualmente, ou quando acontece uma desgraça feita às chuvas, ou quando a gente elege um novo presidente, ou quando a gente, né, guerrilha sobre alguma coisa, a gente é lembrado, né? Mas no dia a dia, no cotidiano, as lutas, os enfrentamentos que não são visibilizados pelas grandes mídias, que não chegam em outros estados, a gente queria também que isso fosse pautado, que isso fosse valorizado, sabe? Que isso fosse fomentado por essas instituições, né? Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. Encerramos esta edição do podcast GIF com uma reflexão do geógrafo e intelectual negro Milton Santos, presente no documentário Encontro com Milton Santos, O Mundo Global Visto do Lado de Cá, de Silvio Tendler. Ele diz que é possível e há condições técnicas para cidades mais sustentáveis e inclusivas. Cabe a todos e todas nós pensarmos esta outra política. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que aceitaram participar desse podcast e a você que nos escutou até aqui. Nos próximos episódios traremos mais convidadas e convidados para falar sobre o investimento social privado. Essa e outras edições do podcast GIF podem ser acessadas nas principais plataformas de streaming e também no site do GIF, gif.org.br. Se você gostou do conteúdo, contribua compartilhando com seus amigos, amigas, colegas, vizinhos e vizinhas.